Oi família, bom dia para você que estava acompanhando a programação do SBT. Meu nome é Felipe Malta, muito prazer. Eu me sinto honrado em poder entrar na sua casa com as notícias do dia. Vamos embora? Operação da Polícia Civil contra uma facção criminosa de São Paulo que tenta ganhar território no Distrito Federal. Em Ceilândia, pai e 2 filhos são encontrados mortos dentro de casa. A mãe está desaparecida. Todo mundo tá louco pela vacina da Covid, né? Mas e quanto às outras vacinas? Você tá em dia com o seu cartão? Hoje a gente explica a importância destes imunizantes que salvam a vida de milhões de pessoas em todo o planeta. Já começamos, roda a vinheta aí, diretor. Para meio-dia, estamos ao vivo. Em Sobradinho, um homem de 55 anos de idade tentou esfaquear 2 policiais militares da reserva. Um deles reagiu e baleou o agressor. Uma câmera de segurança registrou tudo. Os envolvidos no caso estavam em um bar na quadra 3 de Sobradinho. O rapaz de pé, de bermuda azul, fala com os 2 militares sentados. Quando o funcionário do bar aparece, o agressor tira a faca da cintura e vai para cima. De imediato, um dos policiais saca uma arma e atira. O homem cai na hora. Este homem chegou no bar já com uma faca escondida na cintura. Passou a criar determinados atritos com os frequentadores. Foi aconselhado a ir embora. Num ato de fúria, investiu primeiramente contra um subtenente da reserva que estava sentado. Esta vítima foi defendida por um garçom que se utilizou de uma cadeira para evitar um mal pior. Ato contínuo, o agressor investiu contra um sargento da reserva, o qual, num ato de legítima defesa, efetuou um único disparo, atingindo então o agressor. Os 2 homens, o subtenente e o sargento, se apresentaram espontaneamente na 13ª DP e narraram o fato, de fato, como ocorreu. Ainda segundo o delegado, o agressor foi levado em estado grave para o hospital, onde foi autuado por dupla tentativa de homicídio. Complicado imaginar que o policial pudesse ter tido outra atitude, né? Precisou se defender. Continuando, 3 pessoas da mesma família foram assassinadas na madrugada de hoje em Ceilândia. Um pai e 2 filhos mortos a tiros. Paulo Vitor, o Tatuzinho, está com a gente ao vivo. Tatu, esse caso não para com esses 3 mortos, né? Fica ainda pior. Oi, Felipe. Boa tarde para você, a todos assistindo ao SBT Brasília no DF no entorno. Pois é, uma tragédia que assustou e chocou os moradores aqui do Distrito Federal e também do entorno. O crime, Felipe, aconteceu nesta casa aqui, onde o pai, Cláudio Vidal, de 48 anos, os filhos, Gustavo Vidal e Eduardo Vidal, de 21 e 15 anos, foram encontrados mortos a facadas e tiros. Agora, o mistério que envolve toda essa história, Felipe, é que a mãe e esposa das vítimas, ela acabou sendo sequestrada, está desaparecida. Até agora não há um paradeiro da Cleonice, de 43 anos, que segue desaparecida. Neste momento agora, a gente acompanha, olha só as imagens do nosso repórter cinematográfico Rogério Silva, acompanhando o trabalho da Polícia Civil, DRS, a Divisão de Repressão a Sequestro, Corpo de Bombeiro está aqui com diversos cães farejadores para tentarem aí localizar a Cleonice, que está desaparecida desde a madrugada quando aconteceu o crime. E é o que a gente vai acompanhar agora, Felipe, numa matéria que nós fizemos hoje pela manhã sobre essa triste notícia desses 3 mortos da mesma família. Vamos ver. A tragédia aconteceu nesta casa que fica na zona rural de Ceilândia. De uma vez só, o pai, Cláudio Vidal, de 48 anos, e os filhos, Gustavo Vidal, de 21, e Eduardo Vidal, de 15 anos, foram mortos a facadas e tiros. Nessa madrugada, nós fomos acionados a respeito de um roubo na região do Intra 9, próximo ao quilômetro 13 da BR-070, e no local foi verificado um triplo homicídio na mesma família. Zenilton é funcionário da família e conta que ficou estarrecido com a notícia. Vim cedo para trabalhar mesmo, tem que trabalhar hoje, entendeu? Quando o senhor chegou hoje de manhã? Mas já estava desse jeito que está aí, ó. Do mesmo jeitinho, cheio de polícia, cheio de gente, do mesmo jeito. Logo pela manhã, acompanhamos a movimentação das polícias militar e civil.
inclusive a retirada dos corpos feita pelo Instituto Médico Legal, o IML. Parentes e amigos da família estavam consternados. É triste, viu? Perder um cliente que nem ele, batalhador, trabalhador. Segundo a polícia, que já começou a investigar o caso, o crime ainda é cercado de muito mistério. O suspeito ou os suspeitos, após cometerem o triplo assassinato dentro da casa, eles acabaram fugindo e provavelmente sequestraram Cleonice, de 43 anos, mãe e esposa das vítimas. Eles procuraram durante toda a manhã e madrugada aqui nesta chácara que pertence à família, mas até agora não encontraram e nem sabem do paradeiro de Cleonice, que segue desaparecida. Nós acreditamos que alguém deve estar com ela, né? E só pode ter sido que ela não entrou em notícia com ninguém até agora, nada, então acredito que ela deve estar com ela, querendo mexer em conta bancária, alguma coisa. A motivação e a autoria do triplo assassinato ainda são um mistério. Olha, a gente acompanha o noticiário policial aqui no jornalismo local há muito tempo, o Tatuzinho é muito experiente também, e eu fico aqui me perguntando o que pode ter acontecido, porque se tivessem matado filhos e homem e não quisessem deixar a mulher viva para que ela não contasse quem matou, teriam matado ela ali, não teriam levado sequestrado. Se fosse para pedir resgate para alguém, por que matar as pessoas em casa? Para quem que vai pedir resgate agora? É muito mistério envolvido. Tatuzinho, tem algum... Como é que a polícia começa a investigação? Pois é, Felipe, como você disse muito bem, a gente já está um tempinho aqui na área, área policial, cobertura jornalística, eu, você e tantos outros, companheiros da redação. Há tempos eu não vi uma tragédia como essa. Agora, Felipe, o que mais intriga é que dentro da casa onde tudo aconteceu, a tragédia, que foi na madrugada, era por volta de 2, 3 horas, os corpos das vítimas ficaram. A Cleonice acabou desaparecendo nessa história, que é esposa e mãe. Mas só que para trás ficaram os celulares das vítimas, ficou-se dinheiro na carteira do Cláudio Vidal, que é o homem de 48 anos, ou seja, uma intriga que intriga não só essa história, a família, mas a própria polícia. Ao meu lado, Felipe, está a dona Sônia, que era cunhada do Cláudio, que está estarrecida. Dona Sônia, primeiramente, boa tarde, sentimentos da senhora, a toda a família, amigos. Como é que a senhora ficou sabendo dessa tragédia? Eu estava em casa, dormindo, por volta das 2h39, meu zap tocou, era a irmã do meu marido dizendo que tinham entrado na casa do Cláudio, E que parece que tinha acontecido alguma coisa com eles. E também que parecia que tinham levado a Cleonice, mas ela não tinha certeza do que estava acontecendo. Aí logo em seguida, o sobrinho que mora lá do meu lado, o sobrinho dele, correu e veio prestar assistência quando chegou, mas o irmão aqui que mora aqui, o Marlon que mora aqui no muro, que correram para lá, o Cláudio ainda estava vivo. E ainda falou com eles que eles saíssem, que tinham levado a Cleonice. Agora, dona Sônia, há uma informação, talvez a senhora pode me ajudar e a passar para o nosso telespectador do SBT Brasília. Parece que antes de acontecer a tragédia, a Cleonice teria ligado para um parente, para uma pessoa, avisando que tinham pessoas suspeitos. Eles estavam tentando entrar, acho que entraram, ela conseguiu falar baixinho com a cunhada, que é a minha cunhada, a Marli, pedindo socorro para ela chamar a polícia, que estavam entrando dentro da casa dela. Foi aí, depois ficou mudo o celular dela. Foi a última vez que eles falaram com ela. Agora a gente percebe aqui na chácara que é uma chácara composta por um viveiro, composta por comércios de vocês. Inclusive tinham câmeras, mas parece que algumas câmeras que eram para fazer segurança foram retiradas, possivelmente pelos suspeitos. Parece, eu não tenho certeza, mas disseram que sim. Agora, disso tudo que aconteceu, dona Sônia, para a senhora que é parente, para os amigos, conhecidos da família, como é que fica o coração? Nós estamos arrasados. A gente só quer que ela não apareça com vida, Pelo menos ela, Apesar que eu acho que ela agora está... Se tudo indica, ela assistiu tudo. Eu acho que ela já está morta, por dentro. Porque viu os filhos ser mortos e o marido cruelmente. Mas que ela pelo menos apareça, viva, que eu falo viva, bem, sem machucado, sem
se eles fizerem nada com elas, rematarem, né? E que ela, né, para ela poder dizer o que realmente aconteceu, né? Dona Sônia, mais uma vez, sentimentos à senhora. Obrigado por falar ao vivo com a gente aqui no SBT, tá bom? Que Deus conforte o coração da família. Que nos ajude, né, a encontrá-la, se alguém tiver notícia, né? Ela tá aí já a foto dela aí, da Cleonice, né, uma menina nova, né? E que Deus nos ajude a encontrá-la. Deus abençoe a tá? Tá aí, Felipe. Dona Sônia falando com a gente ao vivo aqui no SBT Brasília, passando esses detalhes, essas informações que inclusive a DRS, a Polícia Civil, no caso aqui, olha só, a 24ª DP já está investigando o caso para descobrir o que aconteceu nesse triplo assassinato, possivelmente seguido de sequestro, onde a Cleonice, de 43 anos, está desaparecida até agora. E a gente acompanha aqui, Felipe, ao vivo, lógico que a gente vai trazer mais informações, o trabalho do Corpo de Bombeiros com cães farejadores, a Polícia Civil toda embrenhada no meio do mato ali, naquela lavoura, procurando por Cleonice, que segue desaparecida. Felipe Malta. Obrigado, Tatu. Diretor, eu sei que o tempo correu aí, deixa eu só fazer um comentário. Há muitos crimes que a gente olha e de cara você suspeita o que seja. Ah, esse aqui é latrocínio. Ah, essa morte tem característica de execução. Ah, aqui é acerto de contas. Mas nesse, o que acontece? Como que um pai é morto na frente dos 2 filhos, a mulher é sequestrada, ninguém sabe quem entrou, se era para assaltar a casa, se tinha alguma rixa anterior? Um mistério. A sorte, se é possível falar em sorte nesse caso, é que o Tatu mencionou, muitos vestígios foram deixados para trás. E como a Polícia Civil do Distrito Federal é muito competente, é a melhor do Brasil em desvendar crimes, certamente isso vai ser esclarecido. Não pode deixar passar batido. Obrigado, Tatu, pelas informações e bom trabalho para você. Uma mulher vítima de violência por parte do companheiro criou coragem após a última sessão de espancamento e de agressões e o denunciou. Kátia Gomes, qual foi o desfecho desse caso? Kátia está com a gente ao vivo. Boa tarde, Katinha. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O desfecho é que esse homem de 43 anos foi preso. Ele namorava com uma mulher de 44 anos há 1 ano e meio e durante todo esse período ele cometeu diversos abusos psicológicos, ele era completamente controlador e também agrediu essa mulher, só que ela nunca tinha denunciado. E agora ela resolveu denunciar, Malta, porque no último sábado ela estava fazendo um churrasco com a família dela, ele começou a ligar diversas vezes de vídeo, ela atendeu algumas vezes e depois decidiu não atender mais. Ele ligou mais de 50 vezes para a mulher e como ela não atendeu, quando ela chegou em casa, ela foi espancada por esse homem. Eu vou conversar agora com o delegado Ataliba Neto, que está aqui ao meu lado. Ele cuidou de toda essa investigação. Delegado, desde quando esse homem era desse jeito, né? Agressivo, controlador? Isso, a partir do 1º mês de namoro, né, ele se mostrou uma pessoa agressiva, passou a injuriar a vítima de vários adjetivos, causando violência moral, né, e até mesmo psicológica, ameaçando aí de agressões. No 5º mês de namoro, ele já passou a agredi-la fisicamente, sempre por conta dos ciúmes, sempre por conta da possessividade. Ele exigia que a vítima, quando ia trabalhar, fotografasse, tirasse selfie da roupa que ela estava vestindo, para ver se estaria de acordo com o jeito dele, ela estaria trabalhando de forma adequada. Quando ela saía para se encontrar com alguém, ele fazia chamadas de vídeo para ver se ela tinha ido realmente no local que ela tinha informado e também exigia que ele fotografasse ou mostrasse as pessoas com quem estava para ver se ela não tinha mentido, inclusive as companhias que ela estaria junto. Então, no domingo, a gente teve esse ato de violência física, ela relatou todo esse histórico de violência física, patrimonial, moral e psicológica, e quando ela fazia o registro da ocorrência aqui, ele foi informado do registro, ele estava em poder de um carro dela, ele foi orientado a deixar o carro aqui na delegacia, devolver esse carro, e ele, descobrindo que ela estava fazendo o registro, ele começou a mandar para ela várias mensagens manipuladoras e efetuou 14 ligações de chamadas de vídeo para tentar convencer a não proceder criminalmente contra ele. Então, nisso, a gente conseguiu caracterizar o flagrante do crime e ele foi preso logo após a vítima sair da delegacia. Delegado, ainda existe a suspeita que ele possa ser um estelionatário, né? Ela teria feito vários empréstimos para ele. O que ele pedia para ela? Exatamente. Ele se dizia uma pessoa que estava com câncer, um câncer no cérebro e que precisaria de dinheiro para fazer o tratamento. Então, no 1º mês de namoro, ali, logo um pouco antes dessa primeira agressão moral, ele convenceu a vítima a fazer um empréstimo no banco.
ela pegou essa quantia que emprestou, devolveu para ele. No mês seguinte, ele também convenceu ela a fazer um outro empréstimo, maior até do que ela já tinha feito, para também utilizar em parte no tratamento, em parte para ele começar um negócio, que seria esse aluguel de veículos aí, automotores para motoristas por aplicativo. E no terceiro mês de namoro, ele convenceu ela a fazer um financiamento de 3 automóveis para ele utilizar nesse negócio que eles estavam criando. Todos esses pagamentos aí geraram dívidas enormes para a vítima e o autor, que tinha se comprometido a quitar essas prestações, ficou em atraso e hoje a vítima já possui uma dívida de 56 mil em atraso, além das parcelas futuras que ela tem pela frente. Delegado, e ele tem passagens? Isso, ele tem diversas passagens policiais, a primeira, salvo engano, no ano de 2008, mas que resultou em algum inquérito policial, apenas uma outra, também pelo crime de violência doméstica, por crime de ameaça e estelionato, provavelmente em situações muito semelhantes a que essa vítima aqui de Vicente Pires estava experimentando. Eu acho que é bom reforçar, delegado, que mulheres que estão vivendo esse tipo de situação, não só aquela mulher que é agredida fisicamente, mas a que é perseguida, controlada, que não pode usar a roupa que quer, que quando ela sai a pessoa fica ligando, né? Isso é muito comum, eu conheço pessoas que já viveram isso, eu também já vivi. Na hora você não sabe o que é, mas você está sendo sim manipulada, controlada, isso não é amor. Isso, na verdade a gente teve uma inovação legislativa, né? Dada a necessidade de se coibir essa conduta antissocial que muitas mulheres vinham enfrentando e a gente conseguia enquadrar apenas com uma perturbação da tranquilidade, que era uma contravenção penal e que no final não dava em nada. Então veio essa lei, quando envolve situação de violência doméstica, a perseguição contumaz, praticar, ameaçar a vítima, a sua integridade física ou psicológica para cercear a sua liberdade ou então para controlar realmente os seus atos. E essa perseguição psicológica, ela se manifesta de diversas formas, a própria lei explica. Por exemplo, atos de isolamento, vai afastando a vítima da família. Essa senhora passava por isso. No início do namoro, após as agressões, ela foi se afastando dos amigos da família, criou uma depressão. Então já foi se condicionando, tendo uma doença psicológica, ia se condicionando numa dependência afetiva com esse autor. Teve os atos de controle, que a gente também conseguiu coibir. E agora a gente espera que todas as pessoas que estejam passando por esse problema registrem a ocorrência policial, que a Polícia Civil vai atuar com rigor em todos esses crimes. Muito obrigado, delegado, pelas informações. É isso, malta. Fica a dica. Muito obrigado. A Taliba Neto e Kátia Gomes ao vivo, coitada, né? Deprimida, agredida, traumatizada, endividada. A gente só espera que não termine morta. Obrigado, Kátia, pelas informações. Vamos falar de pandemia agora. Integrantes da CPI lá no Senado ouvem nesse momento o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco. Entre os questionamentos, os senadores querem saber do ex número 2 do Ministério da Saúde sobre a falta de respostas às ofertas da Pfizer para vacina contra a Covid-19. Você acompanha ao vivo e outras informações, como você está vendo aí no cantinho da tela, estão no sbtnews.com.br, a sua fonte segura de informação. Ontem, os parlamentares questionaram o atual ministro da Saúde sobre a realização da Copa América. Marcelo Queiroga afirmou que o risco de contaminação é o mesmo, com ou sem jogos. Nesta terça, o ministro atualizou dados sobre contratos para a aquisição de vacinas e garantiu a imunização de todos os brasileiros ainda em 2021. Teremos a nossa população vacinável, ou seja, aqueles acima de 18 anos vacinados até o final do ano. Queiroga disse que o governo federal negocia a compra de vacinas de outras 2 farmacêuticas chinesas, a Sinopharm e a CanSino. Esta última já fez pedido de uso emergencial à Anvisa e tem dose única. O ministro da Saúde também falou sobre a demissão da médica Luana Araújo, que ficou à frente da Secretaria de Enfrentamento à Covid por apenas 10 dias. Marcelo Queiroga disse que a decisão partiu dele e não do Palácio do Planalto, como a médica afirmou à CPI na semana passada. O nome da Luana, apesar da qualificação técnica, começou a sofrer muitas resistências em face dos temas que são tratados aqui. Então, no ato discricionário do ministro, resolvi não efetivar a sua nomeação. Ao ser questionado sobre a presença do presidente Jair Bolsonaro em eventos com aglomeração,
o ministro disse que orienta as autoridades do governo sobre a importância do uso de máscara e do distanciamento. Eu sou ministro da Saúde, eu não sou um censor do presidente da República. Eu faço parte de um governo. O ministro da Saúde foi questionado sobre a segurança sanitária na realização da Copa América no Brasil, outro assunto que levou à reconvocação dele na CPI. Queiroga elencou as medidas adotadas e citou outros campeonatos que já acontecem no país. O Campeonato Brasileiro de Futebol aconteceu com mais de 100 partidas, dentro de um ambiente controlado, sem público no estado, nos estádios, e houve apenas um caso positivo. Diferentemente do que disse Vossa Senhoria, Vossa Excelência, não foi uma única pessoa que contraiu a Covid-19, foram mais de 320 entre atletas, comissões técnicas. Houve inclusive um caso de morte, um massagista do Flamengo. O governador do Amazonas, Wilson Lima, entrou com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, pedindo para não comparecer à comissão parlamentar de inquérito ou ter o direito de ficar calado. O depoimento do governador foi antecipado para esta quinta-feira, depois que uma operação da Polícia Federal foi deflagrada na semana passada para investigar supostos desvios de recursos na saúde do estado. O advogado de Wilson Lima defende que a convocação é inconstitucional, pois fere o Pacto Federativo. E acompanhando ao vivo a CPI da pandemia no site sbtnews.com.br. Até agora, o ex-secretário do Ministério da Saúde disse que o Ministério comprou cloroquina em 2020 para o tratamento da malária e não para a Covid-19. Mais cedo, os senadores aprovaram novas convocações, entre elas o do deputado federal Osmar Terra e o ex-secretário de Saúde do DF, Francisco Araújo, preso na operação Falso Negativo. Outros detalhes no sbtnews.com.br e nos demais telejornais do SBT. Ainda hoje a gente fala sobre a Copa América e já depois do intervalo tem operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa que atua aqui no Distrito Federal. Vamos fazer um break bastante rápido, eu continuo aqui te esperando. Bom, estamos de volta com novidades do caso do youtuber que foi vítima de uma abordagem policial bastante questionada na cidade ocidental no entorno do DF. Paulo Vitor Tatuzinho está de volta com a gente. Tatu, é com você. Pois é, Felipe, nós mostramos esse caso aqui na semana passada do youtuber Felipe Ferreira, de 28 anos, que inclusive ele gravava vídeos, para o YouTube, o canal dele, de manobras sobre bikes, quando de repente ele foi abordado aí por policiais militares na cidade ocidental. O Ministério Público de Goiás denunciou na tarde desta última terça-feira, dia 8, o cabo da Polícia Militar de Goiás, Gustavo Brandão. Ele, por ter constrangido aí esse jovem rapaz, o Felipe Ferreira. Nessa decisão, o promotor de justiça requerer aí imediatamente, Felipe, o afastamento cautelar do cabo de suas funções e também a suspensão do porte e o recolhimento da arma de fogo funcional, enquanto aí perdurar o afastamento para evitar possíveis intervenções indevidas às investigações. Nessa história, por conta das investigações, a denúncia que o Ministério Público ofereceu alega o seguinte: de acordo com o Ministério Público, as apurações mostram que mesmo sem qualquer notícia de crime ou fundada suspeita de cometimento de crime por parte do jovem Felipe Ferreira, o policial teria descido do veículo e iniciado a abordagem à vítima, já apontando a arma de fogo para o Felipe Ferreira. Então, portanto, o Ministério Público aí denunciou o soldado Gustavo Brandão, policial militar, envolvido nessa história aí, nessa abordagem ao jovem Felipe Ferreira ali na cidade ocidental. Lógico que o trabalho continua ainda, a investigação continua ainda, tanto por parte do Ministério Público, bem como também até mesmo a Polícia Militar de Goiás, que abriu um procedimento administrativo para apurar essa história. Felipe. Obrigado, Tatu. Investigações continuam, mas na minha opinião houve ali um estereótipo preconceituoso por parte da polícia, que abordou esse rapaz com exagero, violência, arma em punho, sem que houvesse sinal que ele pudesse estar cometendo algum crime ou fazendo alguma coisa de errado. Obrigado, Tatu. A Polícia Civil e o Ministério Público do Distrito Federal deflagraram uma operação contra uma organização criminosa de São Paulo que tem ramificações aqui no Distrito Federal. Kátia Gomes está de volta com a gente e nos responde. Kátia, alguém chegou a ser preso?
Sim, Malta, estão sendo cumpridos 14 mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão aqui no Distrito Federal e nos estados de Goiás, São Paulo e Piauí. Também foram cumpridos mandados de prisão preventiva no centro de detenção provisória que fica no complexo penitenciário da Papuda, né, de líderes da facção que já estão presos. Segundo a polícia, mesmo presos, eles continuavam cometendo crimes, Malta. Olha, a polícia descobriu também que eles dividiam as tarefas dentro da organização. Tinha o responsável pelo tráfico de drogas, outra parte cuidava do fluxo de comunicação, né, entre os responsáveis ali pela facção e também as pessoas que estão nas ruas e também quem monitorava as regiões aqui do Distrito Federal. Ou seja, Malta, presos, né, que fazem parte de uma grande facção de São Paulo, ainda estavam controlando, né, o tráfico de drogas e diversos outros crimes aqui no DF. Lembrando que tem chefe de facção criminosa no Presídio Federal, aqui pertinho da gente, por insistência do Ministério da Justiça. Obrigado, Kátia, pelas informações. Amigos, o Ministério da Saúde divulgou os protocolos sanitários para a Copa América. O jogo de abertura é domingo agora, no estádio Mané Garrincha. Testes de PCR a cada 48 horas em todos os integrantes das delegações. Atletas, comissão técnica e equipe de apoio. É aquela espécie de cotonete que vai até o fundo do nariz e da garganta para colher a amostra de secreção. Incômodo? Sim, mas indispensável. O PCR é o teste considerado padrão ouro, o mais sensível e preciso para identificar uma infecção por Covid-19. Nenhum desses exames serão realizados pelo Sistema Único de Saúde. Todos os atletas, eles têm seguro de saúde, de tal sorte que se houver a necessidade de internação hospitalar, seja por um eventual quadro de Covid, seja por qualquer outra intercorrência de um jogo que é competitivo, os atletas estão devidamente segurados e utilizarão a rede hospitalar privada. O isolamento das delegações começa ainda nos países de origem. Para chegarem até o Brasil e se deslocarem entre as 4 cidades sede da Copa América, apenas voos fretados. Nos hotéis, andares exclusivos, sem acesso de outros hóspedes. E para sair dali, só para os jogos e para os treinos. As refeições serão feitas em ambientes separados e todo o pessoal do hotel que tem contato com os jogadores, comissão técnica e a família Conmebol, são previamente também testados e com o inquérito epidemiológico realizados. A competição começa com 10 delegações e 650 pessoas envolvidas, já que cada uma tem 65 integrantes. Nas quartas de final, o número cai para 8 times e 520 integrantes ao todo. Nas semifinais, metade disso. Assim como já está sendo feito nas outras competições em andamento no país, a Copa América não terá público. E esse infectologista reforça um pedido aos torcedores: nada de se aglomerar em frente aos hotéis. Temos que lembrar sempre que a aglomeração ela faz com que haja uma disseminação do novo coronavírus. E novos casos podem aparecer, porque muitas pessoas estão assintomáticas. Temos que entender, óbvio, que os fãs querem ver seus ídolos, os atletas, mas não é o momento para isso. Das 10 equipes que vão participar da Copa América, 6 estão completamente vacinadas. Os que estiverem vacinados, melhor, não é? Mas não se fará um esforço maior para se vacinar esses atletas agora, até porque a vacina ela poderia até causar algum tipo de reação e isso poderia, de alguma forma, comprometer o ritmo competitivo dos jogadores. Deixa eu só mandar um abraço aqui rápido para Lana Soares, de Ceilândia, que está assistindo a gente. Até me mandou foto aqui com a televisão, ó. Obrigado, Lana, pela audiência. Fica aí, porque no próximo bloco o assunto é o dia de imunização nacional. Mas antes a gente vê a previsão do tempo. Bora ver? O dia continua ensolarado com pouquíssimas nuvens. Temperatura nesse momento de 26 graus. Umidade relativa do ar em 40%. E a gente volta já. Você já acessou a página do SBT Brasília no Instagram? Ainda não?
Pois acesse para acompanhar as novidades. Curta, compartilhe e interaja com a gente. Começou hoje a terceira fase da vacinação contra a gripe. O público-alvo são pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança, forças armadas, caminhoneiros, rodoviários, aeroportuários, funcionários do sistema prisional e jovens e adolescentes de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas. Outras informações no site da Secretaria de Saúde do DF. E muito bem, hoje é Dia Nacional da Imunização e a data vem ganhando cada vez mais importância. Numa época em que muita gente, eu não entendo porquê, né, vem se recusando a tomar vacina, é essencial que a gente lembre aqui, vacinas salvam vidas, são seguras e devem sim ser tomadas. A conselheira tutelar de 60 anos teve sarampo, catapora e cachumba na infância. Ela conta que quando nasceu, havia apenas a vacina do sarampo. Na época que eu tive catapora, foram os 8 irmãos. Todos tiveram catapora no mesmo período. Hoje, a realidade é outra. Nós temos campanhas divulgando a importância das vacinas. Eu, como conselheira tutelar, um dos documentos que são cobrados dos pais é a caderneta de vacina. O Davidson, de 33 anos, foi uma das últimas pessoas que contraiu poliomielite no Brasil. Ele conseguiu vencer a doença que causa paralisia infantil. É muito gratificante, porque cresci saudável. Para mim, é uma vitória, um milagre de Deus, sabendo que eu fui o último. Existem vacinas específicas para cada etapa da vida, seja em forma de gotas ou aplicadas com seringas. Ao nascer, o bebê toma as vacinas para a prevenção da tuberculose e hepatite B. Até os 15 meses, a criança toma diversas outras vacinas. Um novo reforço deve ser feito aos 4 anos de idade. Depois disso, os intervalos são maiores. O imunizante contra o HPV é aplicado a partir dos 9 anos. A mãe da Marina, de 2 anos, sabe a importância da vacinação e mantém a imunização da filha em dia. Faz diferença sim, porque o ano passado a gente começou a dar a primeira dose, né? E aí antes disso ela ficava mais gripada. E aí depois que ela tomou a vacina, raramente ela fica gripada agora. Os adultos também precisam ficar de olho na carteira de vacinação. Se não tiver imunização contra hepatite B, é preciso tomar 3 doses da vacina. O imunizante contra a febre amarela só deve ser tomado uma vez. Já a tríplice viral, que previne contra sarampo, cachumba e rubéola, também deve ter 3 doses, caso não tenha sido tomada quando criança. A dupla adulto contra difteria e tétano deve ser reforçada a cada 10 anos. Desde 1973, o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde oferece gratuitamente todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Mais de 300 milhões de doses são distribuídas por ano. Todas são consideradas seguras e eficazes. Todas as vacinas utilizadas na população brasileira foram testadas previamente quanto à segurança e eficácia. Por isso, não é tempo para ficar questionando se a vacina A é melhor que a vacina B. Vacina boa é aquela que está ali no posto de vacinação para ser utilizada na população. Apesar da importância, os índices de imunização estão caindo nos últimos anos, o que abre espaço para que algumas doenças voltem a circular. Em 2019, por exemplo, o Brasil perdeu o selo de país livre do sarampo, após registrar um surto da doença. O sarampo, que em 2018 voltou a circular no país, apresentando surtos em vários estados, levando ao adoecimento de muitas pessoas, de crianças e até mesmo a óbitos. A vacina mudou a história dos brasileiros. Hoje tem muitas doenças que a gente não vê mais como já vimos no passado. Mas não podemos esquecer que precisamos aumentar a cobertura vacinal e todos precisam se vacinar. Vamos aos números do novo coronavírus aqui no Distrito Federal. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, ontem foram confirmadas mais 18 mortes em decorrência da Covid-19. Desde o início da pandemia, 8.844 pessoas perderam a vida para o novo coronavírus só aqui no Distrito Federal. Hora do Giro de Notícias.
os bombeiros tentaram salvar o operário vítima de soterramento no Noroeste. Mas a vítima não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. Os militares usaram máquinas para tentar retirar o operário o mais rápido possível do local. Outro operário ficou parcialmente soterrado e sobreviveu. Eles faziam escavações quando uma das laterais da vala cedeu e soterrou. O bombeiro acusado de passar a mão no peito de uma adolescente já voltou ao trabalho. O sargento tinha sido preso na última sexta-feira, depois de ser flagrado pelas câmeras de segurança de um mercado em Ceilândia, passando a mão no seio de uma garota de 14 anos. No sábado, ele foi solto, sem pagar fiança. Agora voltou ao trabalho para realizar serviços internos na corporação. Policiais militares abordaram um motociclista em Taguatinga e na revista pessoal não encontraram nada. Mas no baú da moto tinha 5 porções de maconha, num total de 2 quilos. O homem, que já tinha passagem por porte de droga, agora foi preso em flagrante por tráfico. A gente fica por aqui, outras notícias às 7h20 da noite com a Vitória Mello. Amanhã estou de volta às 15 para meio-dia, aqui na hora do almoço, esperando você. Tchau!